Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Aqui um sábado ensolarado, um sábado de setembro, gravando aqui em plena Faria Lima. No pain, no gain. Mas antes de apresentar o convidado, o ilustre convidado de hoje, vem falar sobre coisas importantíssimas, sobre as quais nunca falamos aqui no Manicômio Tributário. Eu queria fazer um agradecimento para Bravo, nosso patrocinador. A Bravo é uma grande tech stack do mercado que atende você em BPO, gestão fiscal, contábil, folha de pagamento, transformação digital. Eles podem fazer um diagnóstico para você sobre como é que você está, como é que está o seu pace em transformação digital. Eles atendem mais de quase 5 mil CNPJs no Brasil. Grande parte dos clientes são companhias abertas, são multinacionais. Você pode contatar eles lá pelo manicomiotributário@bravocorp.com.br ou você mira esse seu celular aí nesse QR Code aqui, eu já treinei, está aparecendo aqui ó, o QR Code. Ali tem uma landing page, tem um material muito interessante da Bravo para que você possa fazer contato com eles, trocar ideia sem compromisso. Dito isso, eu queria apresentar o meu ilustre convidado, Daniel Mascarenhas, meu querido amigo. Fazia tempo que a gente não se falava pessoalmente, desde o tempo que ambos militávamos no agronegócio. E uma alegria, eu queria te agradecer a tua generosidade por um sábado de manhã ensolarado com família. Você está aqui gravando um podcast comigo, Mascarenhas. Meu amigo, seja muito bem-vindo. E eu queria começar te perguntando sobre a tua trajetória, formação acadêmica. A gente tem esse rito aqui no podcast. Seja muito bem-vindo, a palavra está contigo, meu amigo. Claro. Obrigado, Augusto. Para mim é uma satisfação poder fazer parte desse teu projeto. Te agradeço o convite de verdade. Eu acredito que faltava isso no nosso mercado, na nossa comunidade de techs, alguém que liderasse uma discussão junto com diversas outras lideranças para tentar trazer um pouquinho mais do mundo tributário aí, que é um mundo à parte realmente, né? Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu aqui me sinto bastante honrado de fazer parte aí desse projeto e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e um pouquinho da minha história. Bom, basicamente eu nasci em Santos, eu sou natural de Santos, me formei em Santos em Direito na Universidade Católica de Santos. Sim. E como tantos outros jovens, ao se formar e com uma oportunidade de mercado escassa, a gente acaba subindo a serra. Mas é curioso porque, no meu caso, logo que eu me formei, eu fiz o que a grande maioria dos jovens fazem: se inscrever num monte de processo seletivo de trainee. Sim. E eu não fui diferente. Eu me lembro de ter passado por algumas etapas na Ford, na Volkswagen, na Nestlé, e me inscrevi numa empresa chamada Ernst Young. Sim. Que eu não tinha a menor ideia do que essa empresa fazia. Essa Sim. que é a verdade. Eu só precisava de um emprego e de uma oportunidade de iniciar a minha carreira. Tanto é que quando eu me inscrevi no site da Ernst Young, eu não reparei que havia escritório em São Paulo e me inscrevi para o escritório de Campinas. Caramba. Tamanha era a minha falta de conhecimento desse mercado de Big Four e de consultoria tributária. Enfim, fato é que eu passei no processo seletivo, foi o único processo seletivo que eu passei. Eu não passei nenhum outro. Eu falei, cara, tenho que agarrar essa oportunidade nesse rio aí que eu vou surfar. E então me mudei para Campinas, né? Eu, na época, acabei entrando ali na área de impostos indiretos em Campinas. Quem me contratou na época foi Maria Isabel, que hoje é sócia de Big Four, da KPMG. Fica aí meu agradecimento a ela. Sim. E na época
eu ainda era muito menino, a gente fazia cruzamento de DACOM com DCTF, com apuração. Que ano foi isso? Isso foi 2006. 2006, você pegava aquelas pilhas de documento, ficava cruzando informação, e eu não entendia muito o propósito daquilo. Falava, pô, mas caramba, ficar cruzando número. Enfim, a verdade é que, ainda jovem, com 21, 22 anos de idade, morando pela primeira vez fora de casa, no interior de São Paulo, eu levei a vida um pouco festa e talvez não tanta responsabilidade com o trabalho. Uhum. A verdade é que após um ano eu pedi a transferência para o escritório de São Paulo porque eu queria ficar mais próximo da minha família em Santos. E aí eu consegui desenvolver um pouquinho melhor o meu trabalho e fica agradecimento aqui também para Roberto Paiva, que foi um diretor na época que apostou muito em mim. E logo em 2008 eu decidi romper o contrato com a Ernest e fui morar no exterior. Uhum. Passei 2 anos fora do Brasil, passei 1 ano na Austrália estudando inglês, aperfeiçoando o inglês, aprendendo um novo idioma, que até então eu só tinha estudado no Brasil, mas quando cheguei na Austrália não conseguia pedir um táxi. Sim. Quando a vida real te coloca à prova, é bem diferente da teoria. E na Austrália aprendi a saber quem é o Daniel. Aprendi a me conhecer melhor. Aprendi a entender o que o Daniel gosta, o que o Daniel tem prazer de fazer. Como é o Daniel. E não aquele Daniel dos grupos de amizade, do círculo de amizade, do Maria vai com as outras, digamos assim. Sim. E ali eu tive uma transformação verdadeira de vida, assim eu posso dizer. Passado 1 ano eu realizei meu sonho, que era morar na Espanha. Uhum. Eu tenho nacionalidade espanhola, meus pais são espanhóis, esse sempre foi meu sonho, meu desejo. E depois de ter juntado um dinheirinho ali trabalhando como peão, peão mesmo em construção civil, eu consegui comprar a passagem aérea e algum dinheirinho que eu consegui juntar, fui morar na Espanha. Uhum. Na Espanha já bem diferente o cenário, trabalhei de garçom, mas trabalhei com a minha família, porque eu tenho primos, tios que moram na Espanha. Já foi um cenário um pouco diferente, mas fato é que a gente chega no ano de 2010 e eu recebo uma mensagem desse diretor da Ernst Young na época, ele diz assim: Daniel, está vivo? Se sim, me liga. Eu falei, caramba. 2 anos já fora do Brasil. Realmente eu estava ali num cenário em que, caramba, ainda sou jovem para simplesmente desistir da minha carreira, Claro. abandonar a minha carreira e viver aqui no exterior no subemprego, digamos assim. Uhum. Não desmerecendo, mas obviamente que, poxa, alguém que se formou, alguém que tem um currículo, cara, e jovem, você ainda tem chance. E na época, eu lembro muito bem, ele disse assim, quando eu liguei para ele: o Brasil vai bombar, Copa do Mundo, Olimpíadas, nós estamos voando, tal. Cara, volta pro Brasil. Eu falei, fechou, aceito o convite, volto pro Brasil. E depois de 2 anos fora do Brasil, 2 anos fora do mercado, eu volto pro Brasil empregado. Voltei empregado, com algumas certas resistências na época, alguma liderança, alguns líderes na época, por ter uma lembrança do Daniel anterior, pensavam que não fosse uma boa ideia trazer de volta, mas esse diretor comprou a briga ali e me trouxe. Fato é que em 2010 eu diria que efetivamente a minha carreira se iniciou. Uhum. Eu voltei focado, determinado a entregar ao máximo, a me dedicar ao máximo e olhar para o lado e ver que os meus pares que entraram comigo em 2006 já estavam em posições de sêniors, alguns já indo para uma posição gerencial, e eu voltei para uma posição de consultor 1 ali, o básico do básico, e de alguma forma eu tive que correr atrás do prejuízo, digamos assim. Então, eu vim com um mindset muito diferente, muito mais focado na carreira, em construir uma carreira profissional, em mergulhar mesmo no mundo tributário,
me aprofundar nesse mundo e disse para mim, cara, essa é a minha chance. É a segunda chance. Sim. Eu não posso desperdiçá-la. Então eu vou me entregar ao máximo, eu vou me dedicar. Se eu tiver que ficar horas a fio trabalhando e estudando, eu vou ficar madrugadas adentro, finais de semana, feriados, aquilo que você sabe que é Sim. a rotina de uma Big Four. Agora, lá na Espanha, Mascarenhas, e na Austrália, não te ocorreu aplicar para os new hires de lá? Na verdade, eu até cheguei a tentar me apresentar ali. Olha, eu sou ex-funcionário do Brasil e tal. Mas o meu nível de inglês ainda era tão básico que eu acabei não me atrevendo a aplicar para nenhuma posição nesse sentido. E eu trabalhei na construção civil e aprender inglês na construção civil é diferente. Sim, cada 10 palavras é 2, 3 palavrões. Sim. Então, eu em algum momento achei que não fosse oportuno. Ainda que na Austrália, depois de 1 ano, eu renovei o meu visto e me inscrevi num curso de administração de empresas. Porque, de fato, eu tinha um plano de, poxa, não, vou tentar então, vou ficar. Na época, eu arrumei uma namoradinha australiana e todo mundo dizia, cara, é a chance de ouro, casa e pega a cidadania, pega a naturalização, enfim. Mas no final, cara, eu preferi realizar o sonho de ir para a Espanha. Ali sim, na Espanha, eu tentei aplicar para validação do meu certificado da minha faculdade. O governo espanhol levou 1 ano para me responder a validação, a convalidação dos meus estudos. Quando eles responderam, eles disseram, tá faltando esse e esse documento. E aí eu já tinha recebido o convite desse diretor da Ernest para voltar e eu acabei optando por voltar. Mas eu creio que ainda tem uma história para ser contada lá fora, viu? Com toda certeza, com toda certeza. Mas, só retomando aí esse período de dedicação, então, na Ernst & Young, eu me mostrei um outro profissional e aquela liderança que, num primeiro momento, não queria o meu retorno, acabou apostando em mim. Por 2 anos eu fui eleito ali o melhor profissional da área, da prática de indiretos. Na época a gente tinha aquele rating que variava ali de 1 a 5. Por 2 anos eu tive esse rating 5, por ser realmente o destaque do ano. E as pessoas começaram a entender que, poxa, o Mascarenhas é uma pessoa diferente. Realmente o período que ela ficou no intercâmbio lá fora o transformou. E fiquei na Ernst & Young até 2014, na posição de gerente de impostos indiretos. Quando então recebi o convite da Bunge para ser gerente de planejamento tributário da Business Unit de açúcar e etanol. Curioso, porque na época o diretor tributário, Gustavo Freitas, um grande amigo, me chamou para um café e disse assim, olha, a Bunge está vendendo o negócio de açúcar e etanol. Você vai lembrar muito bem disso, porque a gente atuou ali. Claro. As empresas que entraram primeiro ainda se deram bem, mas as que entraram mais por último, 2006, 2007, no ramo de açúcar e etanol, percebeu que era um negócio que dava muito prejuízo. E ele me disse o seguinte, olha, você está vindo para a Bunge, mas eu preciso te dizer que a Bunge está vendendo o negócio de açúcar e etanol. E eu falei, cara, não tem problema. Eu quero conhecer o outro lado da mesa. Eu preciso entender como funciona a indústria. Se eu não gostar, eu volto para a consultoria. Mas eu preciso experimentar. Eu preciso entender o que é pegar um projeto, um relatório de uma consultoria e aplicá-lo na prática. Como é rodar este projeto do início ao fim. Então eu aceitei o desafio e fiquei 5 anos na Bunge. Como ali gerente de planejamento tributário. Passei ali por realmente vários processos de due diligence para vender o negócio. Passamos por um processo de IPO, que também no final não deu certo. E no final do dia a Bunge acabou fazendo uma JV com a BP. Mas aí eu já não estava mais na Bunge, porque passados 5 anos eu senti a necessidade de ser um profissional mais completo. Você sabe bem, na consultoria a gente fica um profissional meio perneta.
você se especializa em indiretos ou diretos. E eu estava muito em indiretos e eu precisava entrar no mundo de imposto de renda, contribuição social, transfer pricing, lei do bem, exclusão, adição, subvenção. Cara, refinanciamento de dívidas com o exterior e tal. Eu precisava entrar nesse mundo. Eu queria ter no meu guarda-chuva todo o departamento tributário, e então recebi o convite da CEMOC, que é uma mineradora chinesa, que comprou alguns ativos da Anglo American, aqui em São Paulo e em Goiás. E o diretor financeiro na época, o CFO na época, o Robert Gaskell, um inglês, e também fica meu agradecimento para ele, me convidou para assumir a posição de Head of Tax. Basicamente, Head of Tax é um nome bonito que a gente dá para um gerente sênior tributário que cuida de todo o departamento tributário, reportando direto para um CFO. Para mim, isso foi, cara, um novo salto na carreira. Assumir todo o departamento tributário e a área de diretos, que até então eu tinha um trânsito, mas não tinha a gestão em si. E de brinde, eu recebi o jurídico tributário também na CEMOC. Então eu tinha ali um escopo realmente bastante expressivo. E foi excelente esse período, Augusto. Foram 3 anos e meio em que eu pude realmente melhorar e especializar também ali na área de impostos diretos, com diversos projetos que a gente não tinha. Fizemos reestruturação societária, fizemos ali implementação de SAP. Meu Deus do céu, implementamos SAP em 8 meses, Augusto. Nossa. Junto com reestruturação societária de incorporação de empresas. Coisa nunca imaginável. Inimaginável. Tudo bem, viramos com vários gaps, mas viramos, conseguimos virar SAP e merger no mesmo período, 1º de janeiro de 2020. Então foi um ano de 2019, quando eu me mudei ali para a CEMOC, muito desafiador. Muito desafiador. Desafiador com equipe, também eu precisei reestruturar a equipe, precisei trazer uma pessoa para ser o meu coordenador ali da parte de diretos, que pudesse me dar esse apoio necessário. Contei com a ajuda valiosíssima, que eu preciso mencionar, Carol Viana, da Ernst Young, sócia de diretos, que me apoiou demais com um projeto de revisão, e a gente conseguiu trazer um diagnóstico de como que estava a nossa área de diretos ali. E após esses 3 anos e meio, eu acabei aceitando o convite da DASA para assumir também a posição de Head of Tax para um projeto que até então eu nunca tinha participado da minha vida. Transformação da área de controladoria. Se mencionou a Bravo, e a Bravo foi um parceiro nosso. E a gente tem vivido muito essa transformação tecnológica na área tributária. Totalmente. E só para você ter uma ideia, lá nós não tínhamos solução fiscal. A Vertical Hospital, nós fazemos a apuração de PIS, COFINS, Imposto de Renda e ISS, tudo no Excel. Eu tinha um RP ali fajuto, que não era nem um SAP, e não tinha solução fiscal, não tinha um Master SAF, não tinha uma Syncro, não tinha um Tax One, nada. Um Guepardo, nada, era Excel. Então o projeto era um projeto bonito, transformar a área, automatizar a área, né, digitalizar toda a área e reestruturar a área, porque a DAS é uma empresa que adquire muitas empresas. E aí são empresas pequenininhas que vêm com vícios, né, e que vêm com uma forma de apurar os impostos diferente daquilo que a gente entende como uma empresa idônea, corporativa, uma empresa que tem capital aberto na bolsa, com todas as suas regulações, comitê de auditoria e por aí vai. Então, era um projeto bonito, eu aceitei o convite de assumir essa posição aí de Head of Tax na DASA. Bom, passado o 1º ano na DASA, aí entra um pouquinho no meu momento atual, e aí... Sobre o qual vamos falar daqui a pouquinho. Exatamente, que aí eu quero explorar um pouco mais com vocês. Mascarinhas, sabe que eu falo aqui nesse podcast, acho que quase em todos os episódios, porque eu recebo
Gente que tem muito sucesso, que fez muita coisa na carreira, que transformou aqui, fez team building lá, restaurou pessoas como você. Tem 30 episódios, mais de 30 episódios. E uma coisa que eu observo em todos, tá? As pessoas são diferentes, mas existem algumas coisas que elas não mudam. E uma delas é assim, o sucesso deixa pistas. E que pistas são essas? Nessa tua primeira fala, tu citou seguramente 5 ou 6 nomes. E qual é a mensagem que eu percebo claramente? Gratidão. Cara, tu não consegue te transformar num bom profissional sozinho. Tu precisa da ajuda de A, de B. Uma hora o C vai te ensinar isso, vai te pegar pela mão, vai dizer, ó, isso aqui tá errado, Mascarenhas, vai por ali. Então, assim, gratidão. Todo mundo que teve aqui, Mascarenhas, tem por vários profissionais e eu tenho por tantos outros, né? Tem um texto que eu cheguei a escrever no meu livro, no meu último artigo do livro, Manicômio Tributário, eu falo sobre essa questão da gratidão. Um outro ponto que eu achei bem legal que tu falaste aqui, que é a questão da humildade, quando tu diz assim, cara, eu só passei no processo da Ernst. Quantas pessoas poderiam vir aqui e dizer assim, eu passei um monte e eu escolhi a Ernst, ou fui primeiro lugar ali e tal, e o Mascarenhas vem aqui e fala assim, cara, eu só passei naquele. Quantos de nós não passaram por isso? Eu mesmo. Eu já contei essa história, não sei se publicamente, em 1998, 97, 98, eu não fui aprovado no programa de trainees da PwC. Uma pena. Claro, um ano depois entrei na Arthur Andersen, mas não fui aprovado. Levei um ferro na prova de inglês. Na época o meu inglês era, sei lá, nem intermediário. Tinha que fazer o TOEIC, exatamente, fazer o TOEIC. E eu não passei naquele processo. Então, assim, e nada adianta a gente ficar olhando para trás e como é que teria sido. Cara, bullshit. Olha para frente, tenta construir a tua trajetória, né? Então, achei muito legal, assim, a gratidão e a humildade, né? Nós somos seres de verdade. Ninguém aqui tá para mentir, a gente não ganha nada com isso. Não. É isso que tu construiu com que apareceu, né? Muito, muito bacana. Eu queria te perguntar, sabe que toda semana eu passo assim, pensando, que pergunta eu posso fazer diferente? Tudo me ocorreu uma assim, se tu tivesse um superpoder, Mascarenhas, e pudesse resolver um problema do mundo, qual é o superpoder que tu queria ter? Augusto, essa pergunta é bastante interessante e vai um pouco de encontro com aquilo que eu creio. Eu acredito que eu não teria nenhum superpoder. Eu creio que existe um que tem todo o poder e é capaz de transformar a sociedade, é capaz de transformar a humanidade, é capaz de transformar a nossa vida e, na verdade, já o fez. Eu teria esse poder de Jesus Cristo. De poder transformar a humanidade assim como ele fez há 2000 anos atrás. Mas talvez o maior problema que eu resolveria do mundo seria o problema da corrupção. Sim. As escrituras dizem que a raiz de todos os males é o dinheiro. Então eu creio que se nós conseguíssemos resolver o problema da corrupção no mundo, e não só no Brasil, mas no mundo, porque ela existe no mundo inteiro, com certeza a gente teria um mundo melhor. Com mais justiça social, com mais igualdade, com uma distribuição de renda melhor e com as pessoas mais felizes, com mais amor. Porque o dinheiro, ele traz o poder, mas ele acaba com o amor. Então, eu certamente acabaria com a corrupção, cara. Se eu conseguisse, eu acabaria com a corrupção, com amor ao dinheiro, mas sim amor às pessoas, amor ao próximo, amor ao processo, amor à trajetória, sabe? Amor à sua jornada. Acho que eu faria isso, cara. Sensacional. Sabe que essa semana, tá até aqui anotado, essa semana eu desenvolvi um projeto lá na Voo, junto com o time todo de tech, que se chama Encontros Literários. De 2 em 2 meses a gente se encontra, custo zero, Mascarenhas. A gente se reúne ao redor de uma mesa,
é o café normal de todo dia. Cada um lê um livro, de 2 em 2 meses a gente se encontra, então são 6 livros no ano. E essa semana a gente discutiu A Revolução dos Bichos, do George Orwell. George Orwell. E é um gênio. Gênio. E aí, alguém poderia dizer assim, pô, mas sério que vocês estão lendo um clássico que é uma crítica à época stalinista? Cara, olha os elementos que a gente discutiu na reunião. O poder no mundo corporativo, pensamento crítico, narrativas e pós-verdade, dilemas, por exemplo, empresas, qual que é a empresa boa para trabalhar? Tu poderia dizer que a empresa A é melhor que a B, mas existem pessoas felizes na A e na B, e existem pessoas infelizes na A e na B. A questão de se adaptar à cultura. Então é sensacional essa questão que tu comentaste, porque em um outro ponto que a gente falou também, assim, o poder ele não corrompe, o poder ele revela. Ele revela. Revela quem realmente são as pessoas. Exatamente. Dê um pouquinho de poder para alguém que você vai saber quem ela é. Exatamente. É isso. Agora, essa tua jornada na Austrália em busca do autoconhecimento, quando tu volta da Austrália, da Espanha, completamente diferente, começa a entregar resultados, é muito dessa questão de autoconhecimento, né? De buscar qual é o teu propósito da vida, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Não, Augusto, realmente, assim, nós somos muito influenciados. Não à toa, hoje, nós temos os influenciadores digitais. Sim. Então, de alguma maneira, nós somos levados por aquilo que alguma pessoa está pregando, por alguma crença, por aquilo que as pessoas estão dizendo que é o melhor caminho, e a gente acaba indo. Sim. Sem fazer análise crítica, sem avaliar se é realmente aquilo que você quer, se aquilo é bom para você. Mas porque está todo mundo indo, então eu vou também. Efeito manada. Efeito manada. E eu era uma pessoa muito assim, efeito manada. E esse tempo na Austrália, sozinho, sem família, sem amigos, tendo que construir relacionamentos, tendo que buscar um emprego. Augusto, eu pegava currículo, andava pela Oxford Street, em Sydney, entregando meus currículos nos restaurantes e dizendo assim, não precisa me pagar não, deixa eu ficar um dia aí fazendo um trial shift, lavando prato, limpando o restaurante, não precisa me pagar não, só olha pra mim, vê se eu tenho algum valor. Sim. E aí você me contrata. E, curioso, porque realmente eu fiz isso, cheguei a trabalhar de graça. Depois, no final do dia, o cara virou pra mim e falou assim, não, beleza, gostei de você, vem toda sexta. Eu falei, mas só sexta? Sim. Pô, tem um aluguel pra pagar, tem supermercado pra fazer, só na sexta não vai dar não, cara. E aí teve um determinado momento que eu trabalhava num restaurante, trabalhava num outro restaurante, trabalhava de faxineiro, cara, tudo uns pendulicários ali pra poder ter algum recurso para me sustentar ali na Austrália. Não tinha apoio do meu pai, da minha mãe, não tinha apoio financeiro nenhum. E interessante, cara, tem uma história muito interessante. Eu estava completando já 2 meses na Austrália e estava nisso. Um trabalhinho ali, outro aqui. Cara, não dava o sustento. E eu tinha $50 na carteira. Era todo o dinheiro que eu tinha. $50. E um belo dia um rapaz falou assim pra mim, cara, você tem que trabalhar na construção civil. Na construção civil você vai ganhar bem. De fato, eu ganhava $1.000 por semana. Sim. $4.000 por mês, cara. Sim. Trabalhando de peão. Sim. Aí eu falei assim, sério? Mas para trabalhar de peão você tem que fazer um curso para pegar um green card, que eles chamavam. Eu falei, pô, legal, beleza, quanto é? $50. $50. Eu falei, caramba, Jesus amado, e agora o que eu faço? Beleza, cara, fiz meio que um ato de fé. Peguei os $50, paguei o curso, fiz o curso de 2 dias, peguei o green card, peguei minha bota, meu capacete emprestado, peguei uma bota e um capacete emprestado de um amigo. 7 horas da manhã eu batia de porta em porta nas construção civil. Uma obra. Eu vi uma obra ali na esquina, 7 horas da manhã eu estava batendo ali perguntando se eu podia entrar para trabalhar. Foi numa dessa que uma construtora acabou me convidando
Eu fiquei 2 meses fazendo ali um trabalho específico. Qual era o trabalho, Augusto? Pegar a terra de um lado, botar no carrinho e levar para o outro lado. Era esse o meu trabalho. Sim. Mas depois de 2 meses, a construtora me contratou. Eu tinha contrato de trabalho na Austrália. Eu tinha previdência social paga pelo empregador. Tinha todos os direitos trabalhistas como um australiano qualquer. E fiquei ali por 1 ano. Esse processo me fez entender que eu posso, eu consigo, que eu não sou um fracassado, que o período que eu passei no Brasil, que talvez alguns não tenham me valorizado, tenham olhado para mim de maneira diferente, que talvez eu não fosse aquele trainee que conseguiria me destacar, cara, me fez ver que não. Se eu mergulhar de cabeça, se eu me dedicar, se eu focar naquilo, eu consigo entregar, eu consigo fazer. Então eu entendi que ao me conhecer, saber que eu sou capaz, ao me valorizar, eu poderia ser alguém, eu poderia chegar em alguma posição. E me lembro até hoje, os meus domingos, eu ia até uma praia chamada Bondi Beach e comprava fish and chips. Sim. Comida tradicionalíssima na Austrália. Sim. Você ia ali, o cara te dava um peixinho e a batata frita, e eu ia pra praia, ficava sentado no gramado, e ali eu ia fazendo as minhas reflexões. E por mais bobo que possa parecer, e talvez você possa dizer, poxa, mas isso é coisa de menina. Eu tinha meu diário. Sim. E eu escrevia tudo aquilo que tinha passado por mim ao longo da semana. Quais foram as conquistas, o que eu aprendi, as pessoas que eu conheci, a cultura que eu estava me inserindo, né? Como tinha sido a minha noite de sono, como tinha sido o meu trabalho. E dessa maneira eu passei a me conhecer, a saber o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava de fazer, com quem eu gostaria de me envolver, com quem eu não gostaria de me envolver, porque talvez não fizesse sentido. E assim, esse 1 ano me fez um outro Daniel. Mas isso tem que virar um livro, hein? Augusto, eu tô com um livro pronto. Olha aí. Eu tô com um livro pronto. É muito interessante você ter tocado nisso. O livro tá pronto, já encerrei o livro. E tô em processo de discussão com uma editora. E muito em breve você vai ter que me convidar de novo, cara, para trazer aqui o livro e divulgar o livro. Com certeza. Meu caro, eu queria tocar num assunto, queria que tu trouxesse um assunto, que é um assunto Claro. sobre o qual a gente nunca falou aqui, mas eu acho muito importante, porque esse assunto sobre o qual a gente vai falar, e que ele inicia, no teu caso aqui, com um sabático, e aí ele traz uma série de descobertas, ele é um assunto que, com toda certeza, acometeu e acomete muitos profissionais, não apenas da área tributária, no mundo corporativo. Tá? Eu agora, recentemente, de tanta mentoria, comecei a tomar notas. Então, eu tenho um diário de mentoria. Isso vai virar um livro. Tá? Isso vai virar um livro. Vai virar o meu 3º livro. E um dos aspectos é essa questão assim, de sanidade mental, de a gente cuidar realmente da nossa cabeça, da nossa paz. Fala um pouco pra gente aqui, como é que foi essa questão do sabático, quais foram as descobertas, o que tu passou. Acho que é bem legal, todo mundo vai gostar disso. Legal, Augusto. Para eu falar um pouco do meu período sabático, eu preciso voltar no tempo. Em 2010, eu voltei para o Brasil e virei um workaholic, né? Como eu mencionei. Em 2011, eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Fui diagnosticado com um transtorno generalizado de ansiedade. E essa ansiedade provocou a síndrome do pânico. Só para você ter uma ideia, em determinados momentos, andando pela Marginal Pinheiros, dentro do meu Peugeotzinho 206, 2 portas, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, né, como um consultor, eu parei o carro na Marginal,
6h30 da tarde, com uma crise de pânico, abri o carro, corri até o canteiro central e ali fiquei sentado, chorando, com a cabeça baixa. Caramba. Marginal Pinheiros travada, parada, nego buzinando, chamando ambulância e tal, não sei o que, tal. E eu dizia, eu vou morrer. Fui levado ao hospital. Resultado, o que eu tinha? Uma crise de ansiedade. Eu não tinha absolutamente nada do ponto de vista de saúde do meu corpo. Meus sinais vitais estavam perfeitos. E isso foi só um evento. Eu tive diversos outros eventos de pânico, dentre os quais eu não queria sair do meu quarto, eu não entrava em determinados lugares, porque eu tinha medo e pânico, então às vezes tinham happy hours, e eu não ia aos happy hours porque os lugares eram fechados, apertados, com muita gente, e a minha mente já trazia o pânico de que, não, se pegar fogo, não, se alguém sair correndo aqui, não, se alguém entrar e der uma facada em alguém, vai pisotear e vai não entrava. Uhum. O pânico, ele te paralisa. Ele te impede de avançar, ele te impede de andar. E é curioso, porque eu estava no momento da minha carreira que eu precisava avançar. Recém-retornado para o Brasil, olhando os meus pares já em posições mais privilegiadas, e eu ali com aquela ânsia de mostrar serviço, mostrar trabalho e também crescer na carreira, tenho esse diagnóstico precoce, que eu chamo assim de diagnóstico precoce. Mas tu sentia gatilhos ou tu estava num belo dia, aparentemente tudo normal, e esses estopins aconteciam? Como é que era? Augusto, a síndrome do pânico, ela não te avisa quando ela vai vir. A ansiedade, ela te dá alguns gatilhos. Existem alguns gatilhos, ela te mostra. Eu aprendi isso depois. A entender que, opa, vai estourar uma ansiedade, recua, traz teu pensamento de volta, refaz seus pensamentos, respira, e aí você consegue sair e evitar entrar nessa crise de ansiedade. O pânico, ele vem do nada. Eu posso estar aqui, conversando com você, na maior naturalidade, falando sobre trabalho, sobre amenidades, e do nada eu virar para você e falar assim, cara, preciso ir embora. Não, mas o que foi, cara? Tá tudo bem aqui, nós estamos conversando. Cara, preciso ir embora. Tô com uma sensação ruim, tô começando a ter calafrios, tô começando a sentir um buraco no estômago, a palpitação começou a acelerar, tô aqui transpirando e, cara, preciso sair daqui e, cara, não há nada que faça essa sensação passar, a não ser sair daqui. Numa das crises, eu tava na rua e eu tinha certeza que tinha alguém vindo para me buscar. Eu me escondi atrás de árvore, Augusto, porque eu tinha certeza que tinha alguém vindo me buscar. Essa era a sensação de pânico, de medo. E qual era o meu medo? Medo da morte. Sim. Era medo da morte, de que eu iria morrer a qualquer momento. Quando me dava as crises, a primeira coisa que eu fazia era correr para o hospital. Eu chegava no hospital e eu dizia, tô tendo ataque cardíaco. Tô infartando. Pô, Augusto, 25 anos de idade, infartando. O médico olhava, media a pressão, fazia ali os primeiros eletros e tudo mais. Fazia, cara, teu coração tá perfeito, você não tem nada. Você tá tendo uma crise de pânico. Numa dessas crises, eu peguei o meu carro e decidi descer a serra a Santos para ficar com os meus pais. E quando eu estava dirigindo, em plena Imigrantes, eu olhava para o lado e eu não sabia onde eu estava. Porque o pânico, ele arranca de você a sensação de onde você está, o senso de localização. Você começa a questionar até mesmo quem é você. É um negócio meio maluco, cara. É um negócio muito estranho. No final do dia, eu acabei indo... tive que passar por psiquiatras, por tratamento, tomei muitos remédios, fiz terapia. Só que, cara, hoje é mais normal a gente falar isso. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é uma quebra de paradigma. Total.
Falar sobre esse assunto no nosso meio corporativo, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, era algo inimaginável. Eu virar para o meu gestor e dizer assim, cara, eu tô tendo que ir no psiquiatra, eu tô tendo que tomar remédio, eu tô com síndrome do pânico, era sinal de fraqueza, era sinal de alguém fragilizado, era alguém que não tinha controle das suas próprias emoções, era alguém que não tinha a menor capacidade de ser um bom profissional porque não sabia controlar as próprias emoções. Como é que vai controlar um ambiente profissional, um projeto, se você não consegue controlar nem as suas próprias emoções? Então eu tinha vergonha disso. Eu não falava para as pessoas. Então quando eu tinha minhas crises e no dia seguinte eu não podia ir trabalhar, eu dizia que estava com, sei lá, com gripe, resfriado, com problema digestivo, intestinal, com dor de cabeça. Eu arrumava desculpas para não dizer a verdade, porque eu tinha medo. Cara, e agora, no auge, em que eu estou tentando subir na carreira, como é que eu vou dizer para os caras que, olha, o médico pediu para eu ficar 2 dias afastado? Então eu ia trabalhar mesmo com os sinais de pânico e de ansiedade me afetando no dia a dia. Que esse é o ponto, né, Mascarenhas? Eu acho assim que nesse exato momento tem gente nos ouvindo, dirigindo na Marginal, dirigindo na Bandeirantes, caminhando em cima de uma esteira, ou fazendo algum trabalho e com os fones ligados, e eu consigo identificar alguns grupos. Então, por exemplo, tem aquele grupo que tem e não sabe. Tem aquele grupo que tem, sabe e tem vergonha. Tem aquele grupo que tem, sabe e com maturidade, com autoconhecimento, talvez consegue trabalhar isso aí. Controlar com terapia, com química, enfim, né? Então eu acho muito importante isso estar trazendo aqui pra gente, porque muita gente vai se identificar com isso e talvez acenda uma luz assim, poxa, mas isso já aconteceu comigo. E eu achei que era um momento ruim, eu achei que era isso. Quer dizer, isso não está falando de questões episódicas. Tu está falando de uma questão que precisa ser tratada. E é interessante porque, assim, muita gente fala, eu sou ansioso. Sei lá, numa entrevista de emprego, qual é o teu ponto negativo? Sim. Qual é a tua fragilidade? Eu sou muito ansioso. Cara, eu não acho que as pessoas são ansiosas, mas as pessoas se colocam em situações que elas ficam ansiosas. Não é que você é ansioso, mas você está ansioso. E aí é que você precisa trabalhar e entender como sair dessa situação de ansiedade e voltar à normalidade. Quais são os antídotos? Quais são os remédios que você tem capacidade de aplicar e que vão te tirar dessa situação e normalizar os teus sentidos e até mesmo te ajudar na tomada de decisões. Vai te ajudar a discernir aquilo que precisa ser discernido, entender o caminho que você precisa percorrer. Eu acredito fortemente nisso. A ansiedade, ela é provocada por uma preocupação exagerada do futuro. O ansioso, ele sofre pelo futuro. Basicamente é isso. O que vai ser de mim amanhã? Mas se amanhã eu perder um emprego? Mas e se amanhã a empresa fechar? E se a empresa for vendida? E se o meu pai morrer? E se eu atravessar a rua e eu sofrer um acidente? O ansioso está sempre preocupado com o futuro. Mas ele está preocupado com o futuro. Por exemplo, eu já ouvi falar, já li alguns artigos, Mascarenha, de que você tem uma culpa em relação ao passado, uma ansiedade em relação ao futuro, e talvez isso te traga alguns desafios de viver o presente. Isso acontece porque você não está feliz no presente, com o trabalho, com a vida pessoal, ou não necessariamente? Eu creio que não necessariamente. Sem sombra de dúvida, você precisa sempre olhar para o passado. Eu tratei muito isso. Eu precisei voltar à minha infância para entender algumas atitudes e algumas ações minhas. Então eu creio fortemente que você precisa olhar para trás, entender o ambiente onde você foi criado,
o ambiente onde você se desenvolveu, como que foi o seu ambiente familiar, seu ambiente escolar. Tudo isso é importante porque isso formou quem você é hoje. Mas, para mim, o que sempre influenciou foi o futuro. Esse seu ponto é muito importante. É porque você não está feliz? Não é que você não está feliz. Você até está feliz, mas parece que está faltando algo. Sempre está faltando algo. Você está feliz, você está feliz com o seu trabalho, você está feliz com, sei lá, com o carro que você tem, com a casa que você tem, com a tua família, mas você tem um sentimento de que ainda está faltando algo. Mas está faltando porque você compara muito com os outros? Será que tem isso também? Sem dúvida. Sem dúvida tem muita comparação. Poxa, o meu cunhado já está numa posição de presidente de empresa e eu ainda estou aqui. Uhum. Poxa, meu irmão já conheceu mais de 10, 15 países e eu mal saí do Brasil. Situações do tipo provocam em você um pouco essa ansiedade de eu preciso correr atrás, eu preciso alcançar isso também. Concordo com você plenamente. No meu caso, era o futuro. Era a preocupação exagerada com o futuro. Se amanhã eu ficar doente, o que vai ser da minha esposa, da minha filha, o que vai ser da minha família, o que vai ser dos meus pais? Por isso eu ia muito ao médico. Augusto, teve um ano que eu gastei 25 mil reais em exames médicos. Uhum. Eu fui escaneado do fio do cabelo, que também já estou indo Sim. mais ou menos aí pro teu caminho, Sim. até a pontinha do pé. Eu fui parar num neurologista, porque uma das minhas crises de pânico, eu tive paralisia facial, eu sentia o meu rosto amortecido, corri para o hospital, falei, tô tendo AVC. Fizeram vários exames e disseram, você não está tendo AVC. Uhum. Você está tendo só mais uma crise de ansiedade. E eu passei num neurologista. Por quê? Porque não importava se eu fosse no Einstein, não importava se eu fosse no Sírio-Libanês, o diagnóstico que o médico me dava estava errado. Falei, não, você não olhou direito esse exame. Não, você não viu direito. Não, está faltando fazer um exame. Então eu corria atrás de médicos porque eu precisava que algum médico dissesse o que eu tinha. No final do dia eu estava procurando uma doença. A tua verdade. Exato. E esse neurologista olhou para mim, paguei 2 mil reais na consulta com o neurologista. Cara, top. Uhum. 1 hora de consulta. Ele olhou para mim e falou assim, você não tem absolutamente nada. Você tem exames aqui que a gente não pede nem para a senhorinha de 70 anos de idade. Você já foi escaneado da cabeça aos pés. O seu problema é emocional, ansiedade. Você já parou para procurar uma terapia, uma psicóloga? E eu falei assim, poxa, já fui muito em psiquiatra, mas realmente em psicólogo nunca fui. Falei, então procura. Talvez a solução esteja aí, a resposta que você está procurando. Porque o psiquiatra, ele te enfia remédio. Ele apaga o incêndio momentâneo, mas não resolve a causa raiz. Na terapia você vai tratar a causa raiz. E eu acho que foi exatamente aí que eu consegui encontrar a saída, e é o que eu conto um pouco no meu livro. Existe um texto bíblico que diz assim, não ande ansioso pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus devidos cuidados. Basta cada dia o seu mal. A gente não fala que todo dia a gente tem que matar um leão por dia? Sim. Todo dia haverá seus males. Mas quando este dia chegar, ele será resolvido. Terá alguém ali para te ajudar a ser resolvido. Quantas vezes na nossa vida profissional e na nossa carreira eu clamei por uma luz. Estou diante de um cenário, estou diante de um tax modeling, de um cenário tributário, preciso resolver, preciso chegar numa solução, não estou encontrando e eu, cara, preciso de uma luz, puf, aparece um colega de profissão, aparece um amigo, aparece um par, você compartilha com ele e o cara fala assim, não, meu, faz assim, 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 vai por aqui. Cara, é a luz.
caramba, a luz que eu precisava. E eu passei a madrugada inteira preocupado, não dormi direito, tive dor de barriga, fiquei ansioso, fiquei com medo que não fosse conseguir. E, cara, quando você precisou, apareceu alguém para trazer a solução para você. Então, não se preocupe pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, talvez. Você e a tua audiência conheçam muito bem a oração que Jesus Cristo ensinou a todos nós. Pai nosso que estás nos céus. Sim. Todo mundo conhece essa oração. Ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Uhum. Ele não falou assim, ora pelo pão de hoje, de amanhã, depois de amanhã, do próximo mês, do próximo ano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O sustento necessário, aquilo que você precisa para a sua vida emocional, profissional, pessoal, ele vai te dar hoje. Amanhã você vai receber outra porção. Depois de amanhã você vai ter uma nova porção. Então você não precisa estar preocupado pelo dia de amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou solucionar o amanhã? Quando o amanhã chegar, você vai encontrar a resposta para o que você está procurando. E aí, 2 grandes desafios, na verdade, 2 grandes soluções que eu falo, e é o que eu falo no meu livro, e que me curou da síndrome do pânico e da ansiedade. Primeiro, paternidade. Talvez alguns que estão nos ouvindo não tiveram pai, não tiveram uma criação, o pai morreu cedo, ou não foram criados pelo pai, porque os pais eram divorciados, ou não tiveram o cuidado do seu pai. E, Augusto, aqui entre nós, a gente sempre olha para o nosso pai como super-herói. Sim. Como um exemplo a ser seguido. Nós que somos hoje pais, nós queremos que os nossos filhos olhem para nós como um exemplo, como um super-herói. E eu tive uma criação muito difícil com o meu pai. Uma criação realmente bastante conturbada do ponto de vista de castigo, de violência, de controle e tudo mais. Mas quando eu resgatei a paternidade de Deus na minha vida, eu pude reconhecer que não importa onde eu esteja, não importa o que eu esteja passando, não importa as circunstâncias adversas que estão se colocando diante de mim, não importa os obstáculos, eu sempre vou ter um pai que estará ali para cuidar de mim. Afinal de contas, quando a gente era criança e adolescente e alguma coisa dava errada, para quem a gente corria? Para o nosso pai. A gente sempre correu para casa. Quando o calo aperta, a gente sempre voltou para casa. Sim. A gente sempre buscou ter em casa o consolo, a proteção. Então, aqueles que não tiveram uma paternidade humana podem encontrar em Deus essa paternidade que lhe faltou. E essa paternidade, ela é eterna. Quando eu resgato a paternidade, a ansiedade ela é deixada de lado. Sabe por que eu estou dizendo isso? E desculpa estar entrando nesse assunto com você. Imagina. Porque você vai perguntar, acredito, sobre meus hobbies e tudo mais, e eu vou entrar um pouco nisso. Deus, quando criou Adão e Eva e colocou eles no paraíso, eles não tinham preocupação nenhuma, não havia ansiedade. Por quê? Porque eles tinham o que comer, eles tinham do que viver, eles tinham tudo, eles tinham o paraíso. Eles dependiam única e exclusivamente de Deus. Só que quando o homem e a mulher decidem se alimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passam a querer ter controle da sua vida. Eles passam a querer conhecer o que é o bem e o que é o mal. Quando você vive dependendo de Deus, você não sabe o que é o bem e o que é o mal, porque Ele é o próprio bem. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que ama. Sim. Então, ao romper isso, o homem passou a ser ansioso já desde o jardim. Porque o homem passou a ser compulsivo. Primeiro, ele se escondeu atrás de um arbusto. Depois, ele fez folhas de figueira para esconder a sua nudez. Ele mostra uma atitude de compulsividade. E a compulsividade tem a ver e fala com a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que você olhar a vida com os seus olhos
e não com os olhos de Deus. Uhum. A ansiedade nada mais é do que você querer ter o controle da tua vida. Quando no final do dia o que você precisa entender é que o controle da tua vida está nas mãos de um pai que cuida de você e que sabe o que é o melhor para a tua vida. Sim. Essa é a paternidade de Deus que precisa ser resgatada em nós e foi resgatada em mim e eu encontrei. Pode ser que você encontre em outro lugar, pode ser que você encontre a resposta em outro lugar, mas eu encontrei a resposta na paternidade de Deus. Eu sei que existe um Deus, eu sei que existe um Pai que cuida de mim e não me abandona. E nunca irá me abandonar. Portanto, eu não preciso andar ansioso, porque tudo que Ele faz, tudo que acontece na minha vida, é permissão dEle. Foi porque Ele permitiu, foi porque eu tenho um propósito. Sabe qual é a grande pergunta que a gente precisa fazer entre nós? Qual? Não é por que você está passando por isso. Para que você está passando isso. Nós temos um velho costume de querer nos questionar de tudo. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu estou passando isso? Mas por que essa decisão? Não, mas por que eu fui para lá? Não, mas por que eu mudei? Pare de questionar os porquês na sua vida e passe a questionar os para quê. Para que você está passando isso? Qual é o propósito disso? Qual é o ensinamento? Qual é o ensinamento que essa situação está trazendo para você? Exatamente. O que isso vai te amadurecer? O que isso vai te trazer de experiência? O que isso vai te levar a um outro nível? E aí entra no segundo ponto, que é o que eu conto no livro, que me curou. Senso de propósito. Sim. Para que você está aqui na Terra? Uhum. É para ter um bom emprego? É para alcançar uma posição de diretoria, de presidência? É ter uma boa casa na praia, uma casa no campo, um bom carro, uma boa família, viajar todo ano para o exterior? É para isso que você está no mundo? Uhum. É para simplesmente alcançar objetivos pessoais, que podem ser profissionais também, mas é para isso que você está no mundo? Eu não creio nisso, Augusto. Você tem um propósito. Você tem um chamado. Quando você descobre qual é o propósito que você tem na tua vida, você não fica mais paralisado. Porque o que nós falamos? A síndrome do pânico faz o que com você? Paralisia. Sim. Você fica parado, travado. Mas quando você descobre que você tem um senso de propósito, quando você descobre que você tem um chamado aqui na Terra, você não fica paralisado. Você muda. Você escreve um livro. Você cria um podcast, você faz uma mentoria. Vamos olhar para você, Augusto. Sensacional. Teu propósito de vida não é simplesmente ser o diretor que você é, que você alcançou, que sem sombra de dúvida foi por conta do seu trabalho, do seu esforço. Que eu nem sou, eu estou, né? Que você está. Isso. Eu não sou, eu estou Isso. nesta posição. Isso. Mas o teu grande propósito de vida é isso que nós estamos fazendo. Dividir um pouco da nossa trajetória, da nossa vida, das nossas conquistas, dos nossos fracassos, das nossas tristezas, do que você enfrentou, ter seu grupo de mentoria, publicar o seu livro. Esse é o grande propósito de vida. E eu descobri o meu propósito. Sim. E quando eu descobri o meu propósito, aquilo se transformou, aquilo foi libertador. Sim. E eu falei, cara, eu não vou mais me preocupar com isso, porque eu sei que tem um pai que está cuidando. Se a empresa for vendida, eu sei que ele vai preparar uma outra porta. Se uma porta for fechada, eu sei que ele vai abrir outra porta. Então eu não preciso me preocupar mais com isso. A minha preocupação agora é cumprir o meu propósito e o chamado que eu tenho aqui na Terra. É isso. Isso não vai mais me paralisar. E aí a gente chega no começo desse ano de 2023, em que eu decidi tirar um período sabático. Ano passado, minha esposa foi diagnosticada com uma doença super rara. Isso a abalou emocionalmente. Eu recém tinha feito uma transição de carreira. Tinha acabado de me mudar para a DASA com esse projeto de transformação de controladoria enorme. Ainda morando em Santos, subindo e descendo a serra 2, 3 vezes por semana. Me dedicando exclusivamente ao trabalho, com muitas horas. Nossa filha recém-nascida, com nem 1 ano de idade. E todo aquele processo de primeiro ano que é bastante conturbado, sem rede de apoio para nos apoiar. E eu percebi que eu estava perdendo a minha família. E o bem mais precioso que nós temos é a nossa família.
Hendrik Howard diz: nenhum sucesso profissional compensa um fracasso na família. Quando eu vi essa frase, eu percebi que eu estava andando com um tanque vazio. Porque, por mais que eu tenha sido curado da síndrome do pânico e da ansiedade, de fato eu tinha sido curado, eu percebi que eu estava entrando num outro ciclo vicioso de esgotamento. Uma palavra famosa aí, mais... Burnout. Burnout. O pessoal fala mais bonitinho burnout. Sim. Mas eu percebi que eu estava entrando num círculo de esgotamento. Muitas horas de trabalho, me dediquei muitos anos a fio ao trabalho, à profissão, a subir na profissão. Afinal de contas, cara, todo profissional tributarista, ele quer alcançar no mundo corporativo uma posição de head de tax. Cara, o líder número 1 da área tributária, reportando direto para o CFO, reportando diretamente para fora. Quer dizer, cara, eu vivi experiências de ter que dar aula de impostos Brasil para chineses em Xangai. Poxa, só a profissão, só o trabalho poderia me proporcionar algo nesse sentido, viajar a Xangai para explicar impostos para chineses. Quer dizer, maravilhoso. Do ponto de vista profissional, eu tinha alcançado ali talvez o ápice da minha carreira e vivendo o ápice da minha carreira. Mas quando eu olhei para casa, para minha família, e eu vi a minha esposa doente, eu vi a minha filha recém-nascida, eu vi que eu estava perdendo a minha família, eu falei, preciso parar. Eu percebi que o meu tanque estava vazio. E eu, com o tanque vazio, cara, você não sente mais prazer naquilo que você faz, você perde a paixão por aquilo que você fazia, você já não olha mais os desafios da maneira como você olhava, e aquilo perde o brilho, perde a vontade, porque a coisa que você mais quer depois de um dia de trabalho é chegar em casa e abraçar a tua família e ter na sua família um porto seguro. Com certeza. Mas quando eu chegava em casa, eu tinha uma esposa triste, uma esposa abalada, uma criança que chorava o dia inteiro, acordando 3, 4 vezes na madrugada. Ou seja, eu não conseguia ter em casa esse renovo para enfrentar mais um dia de trabalho. Então eu estava esgotado. E aí eu tomei a decisão mais difícil da minha carreira até hoje, que foi tirar esse período sabático. A gente aprendeu a vida inteira, principalmente com os nossos pais, nunca saia de um trabalho sem ter outro na mão. E ainda mais olhando para o cenário econômico, político do nosso país, com a taxa de desemprego ainda muito alta, é realmente uma decisão desafiadora e difícil de se tomar. Caramba, poxa, um novo governo começando, um novo ano começando, e você vai simplesmente entregar o seu cargo e tirar um período sabático. Alguns olhariam, poxa, mas que luxo! Não, mas por que você vai fazer isso? Eu falei, cara, eu preciso ressignificar a minha vida. Eu preciso renovar a paixão pela área tributária. Eu preciso recarregar o meu tanque. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso ter tempo com a minha filha. Eu preciso apoiar a minha esposa nesse momento. Então eu decidi parar. E haverá momentos na nossa vida que a gente precisa parar. A gente vai precisar parar. Talvez, Daniel, mas eu não consigo tirar um período sabático. Eu preciso do meu trabalho, eu preciso do meu salário, porque é ele que paga as minhas contas, eu não consigo ter esse luxo. Tudo bem. Eu me preparei por 5 anos para esse período sabático. Não foi da noite para o dia que eu simplesmente falei assim, vou tirar um sabático e pronto. Eu me preparei, eu fiz um plano, eu fiz um planejamento financeiro. Por quê? Cara, se um dia isso acontecer, eu tô pronto. A famosa reserva de emergência que a gente conhece bem. Eu preciso ter a reserva de emergência. Se acontecer uma desinteria, eu consigo me segurar aqui 6 meses. Então eu fiz esse plano. Mas talvez se você não consiga, ou não consiga fazer o plano, ou já está aí esgotado, e cara, poxa, eu preciso tomar essa decisão, mas não consigo sair do meu trabalho, aprenda a tirar tempo para estar sozinho. A atividade física é importante? Tem que ter. A alimentação saudável é importante? Tem que ter.
Tudo isso faz parte. Mas aprenda a tirar um tempo para ficar sozinho. Só você. Sem família, sem esposa, sem filhos, sem pais. Tire. Pode ser um dia, pode ser 2 dias, pode ser um retiro, pode ser uma viagem. Porque quando você tira esse tempo sozinho para você, você começa a repensar muitas coisas. Você recarrega a tua bateria. Você enche o teu tanque. E não pense em nada da sua profissão, do seu trabalho. Não. Vai pegar um final de semana e vai participar de um campeonato de beach tênis, já tão famoso agora o beach tênis, no interior. Vai fazer uma viagem e praticar um esporte que você sempre gostou. Volte a fazer aquilo que você gostava de fazer. Esse período sabático foi muito importante para mim, para eu voltar a fazer aquilo que eu gostava de fazer e eu deixei de fazer porque o mundo corporativo me estrangulou. Porque o mundo corporativo me aprisionou de tal forma que eu abandonei amizades antigas, que eu deixei de fazer aquilo que eu gostava de fazer. E aí, Augusto, eu voltei a surfar, que era algo que eu não fazia há anos. Espetáculo. Que era algo que, poxa, sempre me deu muito prazer. Eu escrevi meu livro durante esse período. Eu li livros sobre outros assuntos que não assuntos tributários. Eu terminei meu MBA. Eu comecei um mestrado em outra área, que não na área tributária. Ou seja, eu procurei, nesse período, me ressignificar, me reagrupar, sabe? Entender novamente o senso de propósito. E aqui estamos. Estou, inclusive, cheio de energia, cheio de vontade de voltar. Inclusive, estou aí em conversa com algumas empresas para voltar aí para o mercado. Estou recalibrado, com um tanque cheio. Né? A minha esposa foi curada. Olha que notícia boa. Há 2 meses atrás a minha esposa foi curada dessa doença, então tá super feliz. Nossa filha agora cresceu, então agora entra escolinha e tudo mais, então facilita um pouco mais esse período. E cara, tô cumprindo o meu chamado, o meu propósito. Acredito que é isso que eu gostaria de colaborar com a comunidade de tech, sabe? Talvez você esteja aí esgotado emocionalmente, esgotado do trabalho, cansado daquilo que você faz, questionando se realmente essa é a tua carreira, se é realmente isso que você quer fazer. E eu acredito que a resposta que eu tenho para você é: pare. Pare. Não precisa ser o sabático como eu fiz. O meu foi necessário. A minha situação foi particular, mas pare. Tire dias para refletir, para questionar, para se perguntar. Né? Nem que seja para ouvir o barulho do silêncio. Nem que seja para ouvir o barulho do silêncio. Porque até mesmo o silêncio é uma forma de oração. Com certeza. Meu caro, eu quero te dizer que eu não tenho palavras para te agradecer, porque tu acaba de revolucionar aqui o podcast. Tá? Tu acaba de revolucionar aqui o podcast, porque tem uma pergunta que eu faço, que eu faria: quem é o Mascarenhas que não tá no LinkedIn? Mas eu não me atrevo a perguntar, porque tu já falou quem é o Mascarenhas que não tá no LinkedIn. Ou seja, toda a ordem natural aqui, no melhor dos sentidos, claro. tu bagunçou, porque assim, cara, isso aqui esse episódio, depois eu trabalho no copywriting aqui, mas se eu tivesse que nominar esse episódio, dar uma palavra, o nome desse episódio que é coragem. Coragem, porque coragem para falar o que tu falou, coragem para fazer o que tu fez. Cara, parabéns, assim é admirável o que tu contou aqui pra gente, e eu tenho certeza absoluta que muita gente tá ouvindo aqui e diz: não, eu vou ter que ouvir de novo com um caderninho do lado. Né? Então, obrigado assim pela tua generosidade, mais vezes um sábado de manhã, e vem aqui falar sobre verdade com a gente. Eu fico muito lisonjeado, assim, muito agradecido por contar contigo. Mas eu queria,
abusando aqui da tua boa Claro, vontade, eu queria te claro, perguntar vamos. os pitacos culturais. Pitacos culturais. Eu queria saber se tu Claro. tem uma indicação de um livro. Claro. Eu queria saber se ou um filme, ou uma série, ou mesmo um podcast. Uhum. A gente aqui acredita muito que a cultura ela fortalece repertórios. Uhum. Então aqui a gente não é só aquele profissional que resolve problemas e que sabe contabilidade, não. A gente lê Machado de Assis, a gente lê Sim. Shakespeare, a gente gosta de teatro, enfim. Tá contigo. Tá. Assim, tem 2 livros que pra mim são fantásticos e que me ajudaram muito nesse processo. O Homem Mais Inteligente da História e O Homem Mais Feliz da História. Ambos os livros são do Augusto Cury. Uhum. Para mim, esses livros foram libertadores. O Homem Mais Feliz do Mundo, ele retrata o Sermão da Montanha que Jesus fez, o maior discurso da sua história. Maravilhoso. Ele fala sobre a felicidade. Uhum. O que é ser feliz? Como encontrar esta felicidade? Você vai encontrar nesse sermão, e esse livro ele retrata um Jesus como um homem físico, natural como nós. Não como filho de Deus, não como a divindade, mas como um homem natural. Ele retrata ele sobre a ótica humana, de como ele sabia fazer a gestão das emoções. Nós que somos gestores Sim. De processos, de procedimentos, somos líderes de pessoas, fazemos gestão de pessoas, precisamos aprender também a fazer a gestão das nossas emoções. Esse livro mata esse assunto. Gosto muito, do ponto de vista profissional, e que foi um livro que me alavancou na carreira. Faça o que tenha que ser feito e não o que te pedem. Uhum. Agora não vou lembrar o nome do autor, mas esse livro para mim foi uma porta. Porque no começo da carreira a gente tem aquela falsa sensação de que fazer o que estão nos pedindo para fazer é o suficiente. Uhum. Quando na verdade a gente precisa aprender a fazer o que precisa ser feito. Uhum. Faça sempre um pouco a mais, sabe? Vá um pouco além. Veja com outros olhos. Te pediram para cruzar DACOM, DCTF e apuração? Beleza, cruza, mas questiona o número. Não faça só o cruzamento. Uhum. Questione também Sim. o porquê daquele número. Sim. Então, esse livro para mim foi fantástico. Filmes e séries, eu gosto muito do filme O Livro de Eli. Ele mostra um cenário apocalíptico, né? Ainda mais que a gente está vivendo num momento da nossa história, geopolítica e tudo mais, de fim dos tempos. E eu sou professor sobre isso. Uhum. Eu dou aula sobre escatologia. Uhum. Isso é um pouco da minha particularidade, aí o meu senso de propósito. Eu sou professor Uhum. de estudo bíblico. Toda segunda-feira eu dou aula Uhum. de estudo bíblico, e eu faço palestras, seminários de escatologia, que nada mais é do que o estudo do fim dos tempos. Uhum. Então eu rodo aí algumas igrejas dando esse seminário. Inclusive agora dia 13 de setembro eu vou estar ali na igreja de Cubatão ministrando, e em outubro eu vou estar no Guarujá. Então Muito já legal. tem até uma agenda já. Sim. Mas o livro de Eli, ele mostra esse cenário apocalipse e mostra um homem protegendo um livro. E o filme vai contar os rebeldes procurando esse livro. Era o único livro, era a última versão daquele livro. E esses rebeldes queriam destruir este livro, porque este livro trazia a solução para a humanidade. E esse homem, ele protege esse livro ao longo de toda a sua trajetória. Ele conta ele saindo da costa leste dos Estados Unidos e indo para a costa oeste dos Estados Unidos, onde ele entregaria este livro. E aí o filme conta todo esse cenário de proteção desse livro. No final, o livro ele é destruído, esses rebeldes conseguem roubar esse livro, conseguem destruir o livro, mas ele chega na costa oeste e ele havia decorado, ele havia memorizado todo o livro. E aí ele conta o livro, e aí esses monges eles reescrevem o livro. Acho que é um filme fantástico que mostra sobre a proteção, sobre a guarda. E seriado, poxa, eu assisti várias séries, cara. Pô, eu era louco por The Walking Dead. Sim. Eu gostava muito de Game of Thrones. Cara, eu gostava muito de
Breaking Bad, quer dizer, essas séries aí mais famosas. Mas, atualmente, eu tenho assistido uma série chamada The Chosen. Não tá no Netflix, não tá no Amazon, você vai encontrar no aplicativo da Angel Studios. Inclusive, recentemente a Record, a SBT, disse que vai transmitir na TV aberta e está em cartaz também em alguns cinemas, a última temporada. The Chosen, ele mostra a vida de Jesus como homem. Aquilo um pouco que eu falei, não como aquele homem triste da cruz que morreu, foi crucificado. Então, não, mostra aquele Jesus amigo, trocando ideia com seus discípulos, fazendo as brincadeiras, brincando de pega-pega, de esconde-esconde. Então, mostra um Jesus humano, sabe? É bem legal, fica aí essa dica, The Chosen. Muito bom, meu caro. Daniel Mascarenhas, muito obrigado aí pela tua generosidade, pelo teu tempo, um sábado de manhã, aula sobre verdade e sobre coragem. Legal, cara. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Fiquei muito lisonjeado. E agora eu tenho alguns avisos aqui para encerrar o nosso episódio de hoje. Bom, você ficou aqui há 1h e pouquinho. O mínimo que você poderia fazer é curtir, habilitar as notificações, dar uns 5 estrelas no Spotify. Isso me ajuda a ganhar relevância nas redes sociais, esse trabalho bonito que a gente faz aqui e que tem custo zero para você, mas entrega valor. Eu estou nas redes sociais como Augusto Flores Oficial, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Você também me encontra no site www.augustoflores.com.br. Você pode me mandar mensagens no WhatsApp, sugestões, críticas no 41 de Curitiba, 995693841. O meu livro, Manicômio Tributário, Reflexões de um Sobrevivente, você pode encontrar no site da editora Viseu, ou também na Amazon, ou você pode me mandar um inbox no LinkedIn, no Instagram. Augusto, quero o teu livro. Nós vamos negociar um Pix e eu te mando na tua casa, com dedicatória, com autógrafo. MTX Educação, nós estamos aprontando essa. Então, MTX Educação, nós teremos novos experts, novos assuntos do mercado para a sala de aula. Essa é a nossa ousadia. Tem novos cursos por aí. Estou criando um curso muito legal, Mascarenhas, chamado Prevenção a Vendas. Quem é o gestor tributário que não fica recebendo mensagens infames de consultores e advogados que não sabem vender? Verdade. Então, eu não vou ensinar ninguém a vender, mas eu vou ensinar como não deve fazer. Esse curso está para sair, chamado Prevenção a Vendas. Tem um novo curso também que eu já gravei, já está com a edição, chama Introdução à Carreira Tributária. Você está fazendo contabilidade, administração, direito, você fica com dúvida do que pode fazer com isso. Esse meu curso, Introdução à Carreira Tributária, eu exploro um pouquinho o universo que você tem aí pela frente. E eu concluí, na semana passada, um curso um pouquinho maior, chamado Gestão Tributária de Multinacionais, onde eu falo de diversos assuntos sofisticados. Eu falo sobre como criar um comitê tributário, eu falo sobre transversalidade, eu falo sobre preço de transferência, remessa para o exterior. Tá muito legal o curso. E eu queria agradecer, obviamente, ao nosso patrocinador, a Bravo. A Bravo é uma tech com mais de 10 anos no mercado, que atende 4, 5 mil CNPJs no Brasil, tudo empresas grandes, companhias abertas, multinacionais. Eles têm como te dar uma desafiada na tua transformação digital. Você não está apurando seus impostos no Excel, né? Fala a verdade. Se você você deveria repensar isso aí, como é que você poderia ser mais eficiente na gestão fiscal. E a Bravo pode te ajudar bastante com isso, gestão de folha de pagamento, BPO contábil, fiscal. Você pode entrar em contato com Manicômio Tributário, @bravocorp.com.br, e você também pode apontar esse celular aí nesse QR Code que está aqui, para baixar um landing page da Bravo
e ligar lá para eles, falar com meu amigo Anderson, falar com o Jimenez, falar com a Regina. Tem uma turma fera lá. Acredita em mim, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado.